Me expliquem Colossenses 2, 16 e 17. Este é um texto clássico, né, que fala sobre o sábado. E ele fala assim, ó, não me venha com a história de que este sábado é anual, porque sábado é sábado. Eu queria que você desse uma lida pra gente aí em Colossenses 2,16, pra gente contextualizar a pergunta do nosso irmão. Como é que você vai dar a sua resposta aí, meu amigo? Vamos lá, meu amigo. O texto diz assim, ó. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. E depois, 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha aí. Então quer dizer que no Novo Testamento tudo culmina em Cristo. E essas coisas são sombras. Como é que é isso então, meu amigo? Vamos ajudar este nosso irmão. Se ele não gosta da interpretação dos sábados anuais, então ele tem que primeiramente tirar da Bíblia dele Levítico 23, né? Porque Levítico capítulo 23 menciona que o sábado, ele tinha sim uma observância do sábado que era semanal e uma outra observância do sábado que era anual. Então eu vou ver rapidamente aqui, mas eu vou dar para o irmão uma outra interpretação que existe também para esse texto. Agora, a interpretação de que Paulo está abolindo o sábado é ridícula, né? Por que eu digo que ela é ridícula? Porque Paulo, em Atos 16, 13, ele guardou o sábado num território pagão. Ou seja, se ele guardasse o sábado só por ser judeu, seria uma oportunidade espetacular para ele dizer, naquele território pagão, que o dia de guarda foi mudado. Mas ele não fez isso. Mesmo fora da sinagoga, em Atos 16, 13, Paulo guardou o sábado. Então imagine, Paulo, em Atos 16, 13, guarda o sábado, mas em Colossenses ele está abolindo o mandamento. Ou seja, ou ele era louco, ou ele tinha algum outro problema mental que eu desconheço. Então, não é esse o problema de Paulo. Paulo não está abolindo o sábado em Colossenses 2,16.
Agora, qual é o problema que Paulo enfrenta em Colossenses 2,16? Antes de eu lhe dizer o problema que ele enfrentava ali, só mencionar para você aqui Levítico 23, que menciona que havia o sábado observado semanalmente e também sábados celebrados anualmente, que eram festividades religiosas chamadas também de sábados, porque havia um descanso nessas festividades. Então Levítico 23, 3, por exemplo, fala de o dia de sábado sendo comemorado semanalmente. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e reunião sagrada. Bom, aqui é claramente um sábado celebrado semanalmente. Já em Levítico 23, no restante do capítulo, você percebe, por exemplo, no verso 32 o seguinte: é um sábado de descanso para vocês e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Ou seja, aqui é um sábado diferente. Não é um sábado comemorado semanalmente, mas uma festividade celebrada anualmente, que era chamada de Dia da Expiação. Então nós não podemos negar que haviam diferentes sábados. Agora, realmente, dizer que Paulo está tratando desses aqui é questionável é um aspecto questionável. Por quê? Há 2 interpretações para esse texto. Primeiro, que Paulo realmente se refere às festividades celebradas, chamadas também de sábados, e que apontavam para Cristo que viria no futuro.
Uma outra interpretação é que Paulo está realmente mencionando aqui o sábado semanal, porém, ele não está sendo contra a observância do sábado semanal, mas sendo contra uma observância do sábado e de outras festas religiosas num contexto sincretista religioso da igreja de Colossos. Quer ver uma coisa interessante? Paulo lidava com algumas heresias na igreja de Colossos. No verso 18 diz que eles adoravam anjos, e nos versos 21 a 23 diz que eles praticavam o ascetismo, ou seja, privavam o corpo do prazer físico para poder crescer espiritualmente. Privavam o corpo do prazer tanto de um bom alimento quanto da atividade sexual com o cônjuge. Paulo lida com essas heresias. É difícil imaginarmos, amigo, que o sábado semanal e as festividades religiosas do Antigo Testamento fossem heresias como a adoração a anjos e como o ascetismo. É óbvio que não, porque se o sábado fosse uma heresia e as festividades também, então Deus é o herege, porque foi Deus quem criou essas festas. Então Paulo está condenando a celebração de festividades religiosas e quem sabe também o sábado semanal, não o mandamento em si, mas a celebração dessas festas no contexto pagão e sincretista religioso da igreja de Colossos. Professor, os sábados de Colossenses 2,16 são referentes às festas judaicas, certo? Então, por que os meus sábados de Ezequiel 20:12 e 20:20 são explicados pelos adventistas como o semanal, o que está no centro da lei moral? Se está no plural, e aí, como é que fica? Professor, ali no texto de Ezequiel, fala de sábados.
Já em Colossenses fala de sábado, só que nós entendemos que ali em Colossenses está falando sobre as leis cerimoniais. Pelo menos é o que os adventistas têm falado por aí. E aí em Ezequiel se fala que é o 7º dia. Só que na minha Bíblia, em Ezequiel, na verdade, não fala sábados, fala sábado. Mas como entender a dúvida aí do nosso irmão Romário e do Gelson? Na verdade, lá em Ezequiel, é o mesmo sábado que está referindo a Colossenses 2,16 ou não? Muito boa essa pergunta. Primeiramente, queridos, aqui em Ezequiel, nos capítulos 20, versos 12 e 20, você percebe que realmente Deus se refere ao sábado comemorado semanalmente. Então no verso 20 Deus fala: santifique os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então aqui você percebe nesse contexto que realmente é um pedido de Deus para observar o 4º mandamento. Acho que seria até interessante eu ler aqui nessa versão, porque fala direitinho, professor, quer ver? A hora que fala aqui em Ezequiel 20, o capítulo 12, o versículo 12, diz o seguinte: como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado, e assim lembrassem que eu, o Senhor, os separo para que se dediquem somente a mim. E no verso 20 diz o seguinte: façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal da aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E é interessante essa tradução porque aqui mesmo que o termo esteja no plural em outras versões, na tradução tua, Tito, está no singular, porque no contexto realmente o sábado mencionado aqui é o aspecto de ordem moral do mandamento. No próprio contexto do capítulo? Exato, então é por isso que o tradutor aí na sua tradução, na nova linguagem de hoje, ele colocou já sábado, porque é isso mesmo. A coisa é certa, a guarda do mandamento do sábado não é esse mandamento que vai te dar algum tipo de salvação a mais. E sim, viver a vida na graça de Jesus Cristo e naturalmente você vai ter o desejo de guardar todos os mandamentos, não é isso? É isso, amigo. A obediência tem que ser resultado da graça atuando em nós. Com certeza. E não uma maneira de conseguir as coisas de Deus. Tem dois extremos, não é, Tito? Tem os legalistas que fazem da obediência um meio de salvação, pobre deles,
vão se perder se continuarem assim, mas há também os liberais que acham assim, já que eu sou salvo pela graça e não tenho nada a ver com a lei de Deus. Pobre desses também que vão se perder do mesmo jeito. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você faz as suas perguntas ao vivo e elas são respondidas de acordo com a palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento sobre a palavra de Deus, sobre religião, alguma coisa que você não entende neste livro sagrado, manda pra gente e ela será respondida de acordo com este livro. Não é a opinião de nenhuma denominação religiosa, não é a opinião da TV Novo Tempo, deste canal que você está acompanhando, não. Mas sim o que a Bíblia Sagrada tem para nos ensinar. Nunca se esqueça de uma coisa: sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder.